Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas. Para quem não me conhece, eu me chamo Marcos Paulo, sou fundador e professor aqui na Médico, assim como também sou fundador e voluntário na Associação Vera Cruz, que é um grupo de profissionais e acadêmicos da área da saúde que visam aí desenvolver atos de caridade voltado para a área da saúde. Na aula de hoje nós iremos dar continuidade ao nosso curso de suporte básico de vida, e essa aqui é a nossa terceira aula, né, e é uma aula que a gente vai falar sobre um tema importantíssimo, que é o manejo da parada cardíaca. Talvez, assim, pensando em contexto de suporte básico de vida, seja o tema mais importante que nós iremos abordar no nosso curso, porque, apesar de ser uma condição muito grave, né, que é a parada cardíaca, é uma condição em que nós temos aí, medidas que a gente pode fazer que realmente pode salvar a vida do paciente. E são medidas que a gente consegue fazer muitas vezes sozinhos, utilizando nossas próprias mãos. Então é um tema extremamente relevante, né, até porque também é uma doença, é uma condição, em que há muita prevalência. Todo mundo um dia vai sofrer uma parada cardíaca e vai vir a óbito, né, infelizmente, mas é a realidade da vida. Então, assim, é sem sombra de dúvidas a aula que provavelmente é mais importante, que você mais preste atenção e que você realmente busque reter todo o conhecimento que vai ser, ministrado na aula de hoje. Lembrando, como eu disse para vocês, essa aqui é a terceira aula do nosso curso, ou seja, nós temos 2 aulas que vêm antes dessa, e apesar dessa aula aqui ser muito importante, as 2 aulas anteriores também são, de extremo valor. Então, se você não viu as aulas anteriores, pausa essa aula, acesse aqui a playlist do nosso curso, que está no primeiro link da descrição, lá onde vocês vão ter acesso a todas as aulas disponíveis e vão poder começar a assistir aqui o nosso curso da maneira correta, que é a partir da primeira aula, depois da segunda, depois da terceira, que é essa, e assim por diante. É importante que você siga as aulas na sequência, né, ao qual elas foram disponibilizadas, para que você consiga aí montar o seu raciocínio, montar o seu conhecimento de modo linear, progressivo, e que faça sentido e que realmente traga, no final das contas, um conhecimento sólido e prático para você. Se você salta uma aula, né, pula algum trecho ou então salta uma aula completa, as chances de você perder uma informação muito importante, é grande, e a chance também de você perder a linha do raciocínio e chegar na outra aula, sem entender as coisas, também é grande. Então, se você não viu as aulas anteriores, repito, veja as aulas anteriores e depois você volta nessa para continuar os seus estudos sobre o suporte básico de vida. Lembrando também que este curso aqui ele foi criado, né, com o intuito de ser um conhecimento sendo difundido gratuitamente. Nosso grande objetivo aqui é realmente, propor, né, esse conhecimento à população em geral, tanto leiga como também, profissionais e acadêmicos da área da saúde, de modo que a gente possa realmente salvar vidas no Brasil e mundo afora. Então, por ser um conhecimento, né, por ser um curso totalmente, difundido gratuitamente, eu peço para vocês que nos ajudem a manter esse projeto no ar, divulgando esse vídeo para as pessoas que você conhece, para os seus contatos, porque quanto mais pessoas tiverem acesso a esse tipo de conhecimento, melhor, né, mais chance da gente salvar vidas. E também que você possa nos ajudar engajando nesse vídeo, deixando seu comentário, deixando seu feedback, curtindo, tá. E também, se vier aí a ser uma possibilidade para você, estamos deixando aqui também na descrição um Pix, ao qual você pode fazer alguma doação financeira, que vai também nos ajudar a construir melhor ainda esse projeto, difundir ainda mais esse conhecimento e também realizar outros projetos de caridades aí voltados à área da saúde, através da Associação Vera Cruz. Agora aqui, sem mais delongas, vamos iniciar de fato o conteúdo dessa aula. Para termos didáticos, a gente vai iniciar aqui revisando rapidamente o que é o sistema cardiopulmonar. Então esse sistema, ele vai ser responsável pela oxigenação e circulação sanguínea do nosso corpo, sendo que os pulmões eles são responsáveis, né, justamente pela oxigenação do nosso corpo, e o coração vai ser a grande bomba que a gente tem no nosso corpo, que vai permitir com que a gente consiga ter uma circulação do sangue pelos nossos tecidos, pelos nossos órgãos, etc. Então, o sangue, para quem desconhece, é um líquido, né, é um fluido extremamente importante para a gente, porque ele permite o transporte de nutrientes, de gases como oxigênio, e esse transporte de nutrientes e gases e outras substâncias, ela vai permitir, então, a manutenção da vida do nosso corpo. Então, por exemplo, para o meu cérebro ele funcionar adequadamente, eu tenho que ter uma circulação do sangue lá, para ele constantemente levando oxigênio, levando, glicose, levando outros nutrientes também, e assim a todos os outros órgãos do nosso corpo. E o grande responsável por realizar essa circulação é justamente o coração. Então o coração ele é um órgão extremamente, importante, né, ele é formado por 4 câmaras, então são 2 átrios e 2 ventrículos, mas isso aqui a gente não vai aprofundar tanto agora. Mas a gente tem que lembrar que o coração ele é um músculo, né, é um músculo que bombeia o sangue, ele vai fazer então justamente este movimento, né, de contração, e uma vez que ele contrai, ele vai então bombeando o sangue. Então se a gente for olhar essa imagem aqui, né, a gente percebe que o coração é oco. Então o sangue venoso, né, aquele sangue, que tá ali com as toxinas, com o CO2, então aquele sangue que já passou pelos órgãos, ele vai entrar, né, no nosso coração pelo átrio, do átrio ele vai então para o ventrículo, aí o coração, né, vai bombear esse sangue pelo ventrículo, e esse sangue uma vez que ele é bombeado, ele vai lá para o pulmão. Uma vez que ele chega no pulmão, ele vai sofrer então um processo, né, de troca gasosa, onde aquele sangue venoso ele vira um sangue,
arterial, né, ele vira um sangue rico em oxigênio, então esse sangue do pulmão ele volta para o coração pelo átrio, esquerdo, do átrio esquerdo ele vai lá para o ventrículo esquerdo, perdão, e do ventrículo esquerdo ele volta, a ser bombeado para o corpo todo. Então basicamente essa circulação cardiopulmonar. E aí, uma vez que eu tenho uma falha nessa circulação, uma vez que eu tenho, por exemplo, uma paralisação, uma falha nessa bomba que é o coração, eu tenho então déficit de circulação, consequentemente os meus órgãos eles não são devidamente nutridos, e aí esses órgãos vão ter um processo de falência. E esse processo é muito rápido, né, os órgãos morrem rapidamente se eles não forem devidamente, oxigenados e não terem uma circulação eficaz. Alguns órgãos podem durar até algumas horas aí sem, oxigenação adequada, mas assim, questão de segundos a minutos já começa a ter alguma disfunção, nesses tecidos. Então, neste caso, né, a gente vê que o coração é muito importante. E aí a parada cardíaca, né, a parada cardiorrespiratória, é quando eu tenho então, por algum motivo, existem várias condições que levam a essa parada, mas por algum motivo eu vou ter uma interrupção desse bombeamento, dessa movimentação do coração. E aí o coração ele não vai conseguir bombear o sangue adequadamente, e aí o paciente não vai ter então, um fluxo sanguíneo adequado nos órgãos, ele vai vir então a óbito. É uma situação, portanto, extremamente grave, extremamente relevante, ela vai ser súbita, né, e o paciente vai ser marcado então por uma ausência de pulso, não vai respirar e também ele vai ficar inconsciente. E assim, é uma situação, né, como eu falei pra você, extremamente grave, até porque teoricamente, o paciente nesse momento, ele tá, entre aspas, "morto", né, o coração dele tá parado, então as condições deles é realmente muito grave. Porém, né, se a gente empregar as manobras certas, se a gente intervir adequadamente, rapidamente, a gente tem a chance de reverter essa parada cardíaca, a gente tem a chance de voltar esse coração a bater, e a gente consegue salvar a vida do paciente. Assim, as estatísticas, né, elas mostram que infelizmente a maioria dos pacientes que entram em parada cardiorrespiratória, eles não sobrevivem, né, então eles não retornam à circulação espontânea, aos batimentos cardíacos espontâneos. Porque geralmente quando esses pacientes já têm uma parada cardíaca, eles estão muito graves, né. Então assim, infelizmente o prognóstico é muito ruim. Mas apesar disso, também é muito grande o número de pacientes que retornam da parada cardíaca e conseguem sobreviver. Inclusive, assim, eu mesmo já presenciei vários e vários pacientes que tiveram parada cardíaca, a gente fez as condutas adequadas, e o paciente voltou da parada cardíaca. Alguns sobreviveram, outros infelizmente vieram a óbitos depois por outros motivos, e etcétera. Mas fato é que é possível sim tratar essa condição, e a gente até pensa: "Nossa, essa coisa de manobra cardíaca de ressuscitação, né, comprimir o peito do paciente, isso aí não funciona não, isso é só balela", mas realmente funciona, é realmente eficaz e realmente pode salvar a vida do paciente. Então por isso é muito importante nós estudarmos esse tema, né, termos, um conhecimento realmente denso sobre isso, né, o que fazer exatamente nesse contexto, que como eu falei pra vocês é uma condição extremamente grave, então a gente não pode perder tempo, a gente tem que saber exatamente o que fazer, e não errar. Então, eu falei pra vocês que a parada cardíaca ela é realizada, né, ela tem como causa várias condições. Então eu trouxe pra vocês aqui alguns exemplos, só pra fins de contextualização mesmo. Então o principal, fator, né, que vai levar o paciente à parada cardíaca, em termos de epidemiologia, é o infarto agudo do miocárdio, né, é o IAM, que é aquele famoso infarto, né, que o paciente tem, ataque cardíaco, o pessoal fala também. Então, essa é a principal causa, né, a causa mais famosa, que a gente mais vai encontrar aí provavelmente no dia a dia. Porém, existem também outras causas que são igualmente relevantes, igualmente presentes no dia a dia, igualmente importantes. Por exemplo, pacientes que têm arritmias cardíacas graves, doença arterial coronariana, pacientes que têm cardiomiopatias, como insuficiência cardíaca, pacientes que têm doenças elétricas do coração, valvopatias graves, miocardite, né, com infecção ali do coração, insuficiência cardíaca avançada, hipóxia, né, então o paciente fica sem oxigênio, ele vai entrar em parada cardíaca. Hipovolemia, que é aquele paciente que perde muito sangue, por exemplo, está muito desidratado. Distúrbios metabólicos, como distúrbios do potássio, acidose metabólica e etcétera. Hiponatremia, também uso de drogas, né, e substâncias. Infelizmente tem muita gente que entra em parada cardíaca por overdose de certas substâncias. E outras condições também, como tromboembolismo pulmonar, tamponamento cardíaco, pneumotórax hipertensivo, trauma e etcétera. Então, como o infarto, né, vai ser a causa mais relevante que a gente tem, assim, no dia a dia, a gente vai ter que, vamos estudar aqui agora alguns fatores de risco para esse infarto. Então aquele paciente que tem hipertensão arterial sistêmica, né, tem uma pressão elevada, principalmente aquele paciente que não trata essa pressão adequadamente. Diabetes, né, é um fator de risco muito importante para infarto. Fibrilação atrial, paciente que tem dislipidemia, obesidade, arteriosclerose, idade avançada, sedentarismo, ansiedade também pode predispor o paciente a infarto, etilismo, tabagismo e pacientes que estão fazendo uso também de hormonioterapia, medicamentos específicos. Essa questão da hormonoterapia hoje em dia é muito importante, infelizmente, a gente tem muitos pacientes que têm,
um infarto e parada cardíaca por conta de hormonioterapia, né. Por exemplo, aquele pessoal do fisiculturismo, né, ou até mesmo que não seja do fisiculturismo, mas toma, hormônio para hipertrofia muscular, infelizmente aí, né, é uma causa muito comum de doenças cardiovasculares. Nós temos então, né, a identificação do infarto também. O infarto ele tem sinais e sintomas geralmente clássicos. É claro que existem pacientes que infartam com sintomas totalmente atípicos, totalmente pouco comuns, mas em geral os sintomas eles são clássicos. Então, uma vez que eu visualizo esses sintomas em mim ou, em outras pessoas, eu tenho que agir rapidamente, eu tenho que buscar atendimento médico imediato. Então, por exemplo, né, um dos principais sintomas é a dor torácica. Essa dor, ela tem que ser uma dor característica, então uma dor que ela tem um padrão típico em região cardíaca, então região, né, ali de externo e principalmente também do lado esquerdo do tórax. E é uma dor que tem uma sensação de aperto de peso. Muitas pessoas falam que é como se tivesse um elefante pisando no tórax dele. Então também essa dor torácica, ela pode muitas vezes irradiar para o braço esquerdo, para a mandíbula, para a região gástrica. O paciente também ele pode cursar com uma falta de ar intensa, sudorese, né, que é suar, bastante, mesmo em contexto, né, de frio, e também uma sudorese bem intensa. O paciente pode ter, né, palidez, fraqueza, desmaio, náuseas e vômitos, sensação de morte iminente. Ele pode iniciar o quadro do infarto já numa parada cardiorrespiratória e também ele pode ter, outras, condições associadas aí, tá. Mas em geral, os sintomas típicos que a gente tem que pensar em infarto são esses. A gente também tem o sinal de Levine, que é um sinal clássico de infarto, né, então, é aquele paciente que ele coloca a mão no peito, né, então assim, tá passando na rua, viu alguém colocando a mão no peito e desmaiando logo em seguida, a principal hipótese que eu tenho que pensar é infarto agudo do miocárdio. A prevenção do infarto, então, ela visa justamente o controle daqueles fatores de risco. Então, é redução do estresse, alimentação saudável, práticas de exercícios físicos, controles de fatores de riscos, avaliação médica regular, então fazer um check-up regularmente, né, avaliar, por exemplo, a hipertensão arterial sistêmica, diabetes, e etcétera. A prevenção farmacológica quando indicado, então se o paciente tem indicação de fazer anticoagulação, por exemplo, de fazer uso de alguma droga, preventiva, é importante que ele faça, né, é importante que ele siga ali as orientações médicas. Hidratação adequada, sono adequado, evitar utilizar medicamentos, né, cardiotóxicos, medicamentos que aumentam o risco cardiovascular, como por exemplo a hormonoterapia e etcétera. E quero relembrar para vocês também, né, falei isso, na primeira aula, mas relembrar aqui novamente que, no contexto de urgência e emergência, tempo é vida, em especial na parada cardiorrespiratória. Então, a gente tem aqui alguns valores, né, que são realmente alarmantes, que mostram que o quanto a velocidade de atendimento daquele paciente é importante. Então, uma vez que o paciente entra em parada cardiorrespiratória, se ele é atendido em até 1 minuto, ele tem cerca de 90% de chance de sobreviver. Agora, a cada minuto que passa, esse paciente ele perde cerca de 7 a 10% de chance de sobrevivência. Então, se eu tenho aí uma demora de 4 minutos para atender esse paciente já tem 30% de chance de sobreviver. 7 minutos, esse paciente tem 20% de chance de sobreviver. Acima de 7 minutos, cai drasticamente mais a chance de sobrevivência, né. Então, quanto mais tempo, cada segundo que eu demoro para intervir, mais rapidamente esse paciente ele vai vir a óbito. Por isso que saber os sinais, saber os sintomas, saber identificar a parada cardíaca é muito importante. E não só isso, saber o que você precisa fazer imediatamente é tão importante quanto. E outra coisa importante também sobre a parada cardíaca, é que ela não tem tempo nem lugar. Engana-se quem acha que o paciente só vai ter parada cardíaca no hospital. É errado, né. A parada cardíaca ela é um evento súbito, agudo, então ela pode vir, em qualquer local, até porque as etiologias são diversas, existem diversas causas. Então, trouxe aqui pra vocês algumas notícias, né, que mostram justamente isso. A primeira notícia é que é uma mulher, uma paciente de 60 anos, que ela teve infelizmente, né, uma parada cardíaca, um supermercado, né, então um ambiente, assim, totalmente, comum da gente ir, né, no dia a dia. Outra também, situação interessante foi o caso dessa médica aqui do Mato Grosso, que ela, reanimou, né, uma idosa que sofreu parada cardíaca dentro de um avião. Então olha só, a pessoa estava dentro de um avião, né, teoricamente assim, um local, nada a ver pra uma pessoa ter uma parada cardíaca, mas, acabou que teve uma idosa que teve uma parada cardíaca e graças a essa médica, né, que estava presente, que sabia o que fazer, ela conseguiu salvar a vida dessa idosa. Temos também aqui um outro exemplo, que é uma aluna de 11 anos, que ela teve uma parada cardíaca, lá numa escola em Campos do Jordão. Ou seja, é uma situação totalmente atípica, né, um ambiente escolar, nada a ver a pessoa ter uma parada cardíaca, e ainda por cima uma criança de 11 anos, né, quando a gente pensa em parada cardíaca, a gente pensa mais no paciente idoso, né, mais velho e tal,
Mas veja só que a parada cardíaca, ela não tem rosto, ela não tem lugar para acontecer, né, ela não tem hora para acontecer, ela não tem idade para acontecer. E por isso que a gente tem que estar sempre preparado. Pode ser que, né, Deus queira que não, mas neste momento, alguma pessoa na sua casa tem uma parada cardíaca, você tem que estar preparado para atuar. Não só na sua casa, na sua rua, no seu bairro, no seu, né, local de convívio, no seu trabalho, enfim, você tem que estar preparado para atuar, a todo momento. Por quê? Porque se você não sabe atuar, se você não sabe o que fazer rapidamente, infelizmente essa pessoa vai morrer, né. E a culpa é sua por não saber o que fazer, sejamos sinceros. Então, por isso que nós temos aqui, né, alguns protocolos que a gente vai seguir nesse contexto. Então a cadeia de sobrevivência, ela é proposta, né, pelos principais diretrizes, como a CLS, que vão, ser alguns elos, né, alguns passos que a gente tem que fazer para salvar a vida desse paciente. Então essa cadeia de sobrevivência, ela é importantíssima que nós lembremos dela constantemente e possamos empregá-la na prática. Então eu tenho que estar apto a reconhecer e ativar a emergência, né, então, uma vez que eu reconheci a PCR, eu ativo o serviço de emergência. Aqui a gente vai ver um pouco mais sobre isso, daqui a pouco, né. A gente vai empregar então os 4 passos iniciais, a gente viu isso sobre isso na aula anterior também. Então o paciente não, perdão, o socorrista ele tem que iniciar ressuscitação cardiopulmonar de alta qualidade, ele tem que ser capaz também de empregar desfibrilação, se ele tiver disponível, não desfibrilador. A ressuscitação avançada já vai ser então um passo voltado a profissionais da saúde, né, a gente não vai entrar nisso aqui. Os cuidados pós-PCR e recuperação e sobrevivência também são voltados a profissionais da saúde. Quando a gente fala sobre suporte básico de vida, nós estamos falando principalmente desses 3 primeiros passos, que inclusive são passos extremamente importantes, que vão ser, definitivos aí para realmente definir se o paciente vai sobreviver ou não. Então nós temos aqui os 4 passos iniciais, que serão aqueles passos que a gente vai empregar no início do atendimento desse paciente em parada cardiorrespiratória. Então a gente falou muito sobre esses 4 passos iniciais na aula anterior, então não vou ficar aqui repetindo em detalhes, mas basicamente a gente tem que verificar a segurança da cena, a gente vai então avaliar os sinais vitais desse paciente, a gente vai solicitar então a ajuda do SAMU, de pessoas ao redor, e por fim verificar a situação daquela cena, daquele paciente. Então relembrando, né, os sinais vitais nós temos que fazer aqui basicamente, 3 perguntas. Então eu tenho que iniciar aqui perguntando se esse paciente está consciente ou inconsciente, tenho que verificar se esse paciente tem pulso ou não tem pulso, e se ele respira ou não respira, preferencialmente nessa ordem. Então a consciência a gente vai verificar como? A gente vai fazer um estímulo verbal e tátil no paciente. Então o paciente está no chão, né, teoricamente inconsciente, eu vou chegar até ele, colocar as minhas 2 mãos, uma em cada ombro, e vou fazer um estímulo, tátil naquele paciente verbal. Então: "Moço, moço", fazer ali um leve chacoalho naquele paciente, um leve estímulo tátil, a fim de que esse paciente ele possa me responder, possa abrir os olhos, possa mexer os membros. Se esse paciente não responde, não mexe os membros, não abre os olhos, opa, ele está inconsciente. Lembrando também, o paciente que é vítima de trauma, principalmente trauma grave, ele pode ter tido lesão de coluna cervical. Então, antes de eu chamar ele, antes de eu checar a consciência, eu tenho que imobilizar a cabeça dele. Como é que eu faço isso? Utilizando minhas próprias mãos. Eu vou lá e seguro na cabeça dele, imobilizando a cabeça dele. Por que que eu faço isso? Para evitar que esse paciente mexa a cabeça quando eu chamar ele. Porque ele pode, se eu chamar ele sem imobilizar a cabeça, eu posso chamar ele, ele olha, por exemplo, para o lado e ele tem ele piora a lesão cervical dele. Então, o paciente vítima de trauma, sempre imobilizar a cabeça antes de chamar. E o estímulo tátil, nesse caso, que eu vou fazer é na própria cabeça, né. Então, utilizando aqui minhas mãos, eu vou fazer o estímulo tátil na cabeça e, ao mesmo tempo, chamar esse paciente para ver se ele me responde. Beleza, o paciente não me respondeu, ou seja, ele está inconsciente, ele não abre os olhos, não mexe em nada, ele não teve nenhum tipo de retorno ali, nenhum feedback pra gente. Ele está inconsciente. Primeira coisa que eu tenho que fazer, então, no paciente inconsciente é checar pulso. Por quê? Todo paciente inconsciente, a gente tem que pressupor que esse paciente está em parada cardiorrespiratória. Marcos, o paciente ele pode estar inconsciente e pode não estar em parada cardiorrespiratória? Pode, né. Então, por exemplo, o paciente está com hipoglicemia, ele vai estar muitas vezes inconsciente, mas ele não vai estar em parada cardiorrespiratória. Então, assim, mas a gente tem que pressupor que ele está em parada cardiorrespiratória. Por quê? Porque é a condição mais grave que existe. Então, se eu postergo essa avaliação, eu vou estar perdendo tempo. E lembra, quanto mais tempo eu perco, pior é o prognóstico, pior é a chance desse paciente sobreviver. Então, como é que eu checo o pulso? Eu vou checar o pulso no adulto, o pulso carotídeo, que é essa artéria, né, as artérias que passam aqui na região do pescoço. Então, para eu checar esse pulso adequadamente, eu vou utilizar aqui a técnica descrita na imagem. Eu vou utilizar então a polpa digital, né, que é a porção de baixo dos meus dedos, do indicador e dedo médio. Eu vou, posicionar eles aqui na região do pescoço, né, com a polpa digital voltada para o pescoço, para a pele. E vou fazer uma leve pressão. Nessa leve pressão que eu vou conseguir sentir o pulso do paciente. A posição adequada, ideal, é justamente entre a cartilagem tireoide, que é essa cartilagem maior que a gente tem no pescoço,
Então, ó, logo no início do pescoço, peguem em vocês, logo no início do pescoço, a gente tem essa cartilagem proeminente. Ela é bem pontiaguda, né, ela é bem grande, que é chamada de cartilagem tireoide. Nos homens é aquele famoso gogó. Então, bem na base, bem no início do pescoço tem essa cartilagem. Se eu descer o meu dedo para qualquer um dos lados a partir dessa cartilagem, eu vou cair numa fenda. Então é justamente essa região aqui, ó. Olha aqui na minha imagem. É justamente essa região. Eu caio numa fenda. Essa fenda, ela é entre a cartilagem tireoide e entre um músculo que eu tenho aqui, ó. Então, percebam que em vocês aí, vocês também têm esse músculo, que ele vai aqui desde da região aqui do externo da clavícula até aqui em cima, né, até a região do crânio. Então, este músculo aqui, ele vai ser o nosso marco anatômico juntamente com a cartilagem tireoide. Entre essas 2 estruturas, eu vou ter uma fenda, que é onde vai ter aí mais facilmente a palpação da artéria carótida, e é lá onde eu vou palpar essa artéria. Coloquei aqui o dedo, fiz uma pressão, sentiu o pulso, perfeito, o paciente não está em parada cardíaca. Agora, se eu não sinto o pulso por mais de 10 segundos, esse paciente ele está em parada cardiorrespiratória. Então, se eu não sinto o pulso por mais de 10 segundos, o paciente está inconsciente, não respira, configura-se então a parada cardiorrespiratória, tá? Lembrando que na criança menor de 1 ano, eu vou palpar o pulso braquial, que é aqui nessa região entre o antebraço e o braço, né, na região anterior do cotovelo. Então eu vou palpar o pulso braquial. Eu não passo o carotídeo, porque geralmente o bebê ele tem um pescoço curto, né, é difícil a gente palpar. Então é mais adequado palpar o pulso braquial, tá? Já a respiração eu vou avaliar ela da seguinte maneira, eu vou realizar a técnica do ver, ouvir e sentir. Então eu posiciono exatamente como nessa imagem, eu vou, colocar o meu ouvido sobre a boca e o nariz do paciente, visando auscultar, a entrada e saída do ar. Ao mesmo tempo eu olho, né, para o tórax do paciente, então estou olhando aqui para o tórax do paciente, e vou também palpar o tórax do paciente. Se eu olhei para o tórax do paciente e o tórax expande, beleza, esse paciente está respirando. Se eu palpei e eu sinto a expansão, também é um dado sugestivo que esse paciente está respirando. Agora, se eu não vejo, se eu não ouço e se eu não sinto a respiração, é provável que esse paciente não está respirando, então eu vou, né, novamente checar pulso. Se ele tem pulso, eu vou considerar que ele está em uma parada respiratória. Se ele não tem pulso, é uma parada cardiorrespiratória, tá? Então, pessoal, uma vez que eu defini a parada cardíaca, né, uma vez que eu constatei a parada cardíaca, eu vou entrar no protocolo de, ressuscitação cardiopulmonar. Eu vou entrar no protocolo de parada cardíaca, que é o CABD. Só antes da gente entrar nesse CABD, só um parênteses. Eu falei que a questão do pulso, porém, as diretrizes mais atuais, elas falam que se você é uma pessoa que não tem um treinamento, né, adequado, que não tem confiança em palpar o pulso, né, que não sabe a técnica adequada de palpar o pulso, você não deve se basear unicamente no pulso. De que maneira eu falo isso? Então, se você não tem a técnica adequada de palpar o pulso, como é que você vai definir a parada cardíaca? Você vai definir ela como o paciente que está inconsciente e não respira. Então, repetindo, se você é uma pessoa leiga, não sabe palpar pulso, e você encontrou um paciente que não respira e também que está inconsciente, você vai pressupor que essa pessoa está em parada cardíaca e vai iniciar, então, a ressuscitação cardiopulmonar. Agora, se você é capaz de palpar pulso, se você conhece a técnica, se você domina a técnica de palpar pulso, você vai, então, se basear na palpação do pulso, que é um dado mais preciso para definir a parada cardiorrespiratória. Mas assim, né, sendo sincero, eu acho que qualquer pessoa com um pouco de treino, um pouco de prática, vai conseguir ter aí a habilidade de palpar pulso, né. Inclusive, assim, eu sugiro a vocês que peguem outras pessoas na casa de vocês, o pai, a mãe, o irmão, a irmã, namorada, esposa e tal, vai nessa pessoa, palpa o pulso dela, né, faz ali um teste pra você ver se você tá sabendo palpar esse pulso, tá bom? Então, agora de fato iniciando aqui o protocolo CABD. Então o CABD, ele é o protocolo clássico, né, que a gente vai utilizar aí, no suporte, de vida para esse paciente que está em parada respiratória. Esse aqui é o ápice do que a gente pode fazer para esse paciente, no suporte básico de vida. E é importante que a gente siga exatamente esse processo, né, esse protocolo do CABD. Então o CABD significa o C de compressão, então boas compressões, tá, o A de vias aéreas, o B de respiração e o D de desfibrilação. Então eu sigo justamente essa sequência. Primeiro eu começo as compressões, depois eu abro as vias aéreas do paciente, depois eu verifico a respiração do paciente, né, faço esse paciente respirar, e por fim eu garanto a desfibrilação desse paciente se eu tiver aí um desfibrilador disponível, tá bom? Então é o CABD, esse é o protocolo da ressuscitação cardiopulmonar. Então as compressões é o ponto mais importante aqui nesse processo. O grande objetivo das compressões é justamente fazer o coração bombear o sangue. Então o coração, como eu disse para vocês anteriormente, ele é um músculo, né, que ele vai contrair, né, uma bomba que se contrai. Uma vez que ela se contrai, ela vai então, fazer ali a ejeção do sangue. Como esse coração está parado, né, essa bomba ela não funciona. Então eu posso fazer o coração bater artificialmente. Como é que eu faço isso?
eu faço uma compressão cardíaca, né, eu faço esse coração bater, comprimindo manualmente ele. Então o grande objetivo aqui da RCP, das compressões, é a gente substituir temporariamente a função do coração. E pode parecer loucura, pode parecer que não funciona, mas funciona. Como eu disse para vocês, eu mesmo já presenciei vários pacientes que conseguiram sobreviver, que voltaram da parada cardíaca, ali quando a gente fez compressões cardíacas eficazes. Então essa, sem sombra de dúvidas, a medida mais importante aqui no protocolo de ressuscitação cardiopulmonar. E é interessante que é uma medida extremamente simples, então a gente não precisa de um equipamento, a gente não precisa de nada extra. A única coisa que a gente precisa para salvar a vida de um paciente em parada cardíaca é as nossas próprias mãos. Porque as nossas próprias mãos é mais do que o suficiente para a gente fazer as compressões cardíacas adequadas. Então beleza, como é que eu faço essas compressões? A gente evidentemente tem a técnica adequada. Então o primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui para vocês é a posição da mão. Então, como é que eu posiciono minha mão? Eu vou pegar a minha mão dominante, tá? Minha mão dominante, vou colocar ela por baixo, e minha outra mão, né, que é a minha mão não dominante, eu vou entrelaçar, os dedos, né, deixando, justamente essa configuração, tá? Então essa aqui é a nossa configuração de compressão cardíaca. É a mão dominante por baixo, com os dedos entrelaçados, da mão não dominante por cima. Outro ponto, é a posição que a gente vai colocar essa mão no tórax do paciente. Então, idealmente, eu vou estar lateralizado a esse paciente, né, eu vou estar aqui do lado do paciente, geralmente do lado direito do paciente. Eu vou então colocar as minhas mãos, né, justamente aqui a região da base da minha mão, que é essa região mais dura, né, da minha mão que está embaixo, eu vou colocar no meio do tórax do paciente, né, na região do externo. Especificamente, cerca de 2 dedos acima, do apêndice xifoide. Então o apêndice xifoide é essa estrutura óssea que é onde acaba o nosso externo. Então aqui eu tenho o meu externo, né, que é esse osso central do tórax, e essa pontinha de baixo aqui, que é onde acaba o externo e começa a cavidade abdominal, eu chamo de apêndice xifoide. Então eu vou chegar no paciente, eu vou palpar essa estrutura e vou subir cerca de 2 dedos. Então aqui 1 dedo, 2 dedos. Subir 2 dedos, eu vou colocar a minha mão justamente nessa região aqui então. E eu vou então iniciar as compressões cardíacas, tá? É importante também o posicionamento adequado do meu corpo, então eu deixo a minha coluna reta, e os meus braços num ângulo aqui cerca de 90 a 70 graus em relação à minha coluna. Por que eu faço isso? Para favorecer a minha compressão. Eu jogo o peso do meu próprio corpo para baixo. O tórax do paciente, pessoal, é uma estrutura dura, é uma estrutura rígida, né, é osso. Então é necessário força para comprimir um tórax de um paciente, principalmente se for um paciente mais fortinho ou então até mesmo mais obeso. Então eu tenho que utilizar o peso do meu próprio corpo a meu favor, né. Eu jogo aqui realmente o peso do meu corpo contra o tórax do paciente, para que eu consiga comprimir adequadamente. Então, uma vez que eu fiz aqui a técnica adequada, eu vou realizar essas compressões. Lembrando também que na criança, a compressão, como é um indivíduo, né, de um porte menor, eu utilizo muitas vezes somente uma mão, tá. A não ser que você também seja um pouco mais fraco, né, um pouco menor, muitas vezes, assim, mulher, né, que tem um pouco menos de força, ela pode utilizar somente uma mão também. Mas se você é um adulto, né, um pouco maior, um homem e tal, você pode utilizar somente uma mão na criança. E a outra mão você pode utilizar para fazer outra coisa, como abrir a via aérea do paciente e etcétera. E no bebê, nós vamos utilizar então 2 técnicas. A primeira técnica que eu posso utilizar no bebê é igual a da criança, então eu utilizo uma única mão para fazer a compressão cardíaca, tá. Eu coloco a minha mão, posicionada no meiozinho do tórax do paciente, tá bom. Então entre os mamilos, né, onde eu vou posicionar as minhas mãos. E isso aqui, essa técnica de uma única mão, eu utilizo quando eu tô sozinho, quando eu tô somente um socorrista. Por quê? Porque eu deixo a minha outra mão livre para fazer alguma outra coisa, por exemplo, abrir a via aérea, ventilar, ligar para o SAMU e etcétera. Agora, se eu tô em dupla, se eu tô com 2 socorristas, eu utilizo outra técnica, que é a técnica dos polegares. Então eu envolvo o tórax do paciente com as minhas mãos, deixando o meu polegar, no meio, tá. Então eu posiciono meu polegar aqui entre os mamilos do paciente, tá. E vou então realizar as compressões aqui, cardíacas utilizando os polegares. E então utiliza as 2 mãos, enquanto isso uma outra pessoa, ela vai utilizar ali, as mãos para realizar a oxigenação ou então outras medidas importantes nessa parada cardíaca. Antigamente, né, assim, até pouco tempo atrás, na realidade, as diretrizes elas traziam a possibilidade de se realizar essa técnica utilizando o polegar, perdão, o indicador e o dedo médio, onde você colocava esses dedos no tórax do paciente bebê, né. Porém, atualmente essa técnica ela é contraindicada. O ideal é que realmente você utilize ou a compressão em mão única ou utilize a compressão, utilizando aqui os dedões, tá bom. Então a gente não utiliza essa técnica aqui mais utilizando os 2 dedos. E aí como é que eu vou fazer a frequência, quais são as características dessa compressão? Então uma vez que eu consegui ali empregar a técnica adequada, né, eu posicionei minhas mãos adequadamente no paciente,
Eu tenho que realizar então a frequência de compressão de 100 a 120 compressões por minuto, então cerca de 2 compressões por segundo, tá bom? A profundidade tem que ser uma profundidade que envolva 1/3 do tórax do paciente, então é uma profundidade de 4 a 6 centímetros em geral. Então eu não posso fazer compressões nem rasas, nem profundas demais. Se eu faço compressões rasas, eu não consigo contrair, não consigo comprimir o coração e com isso eu não tenho uma efetividade na minha ejeção do sangue. Agora se eu faço compressões profundas demais, eu tenho chance de lesar esse paciente, tenho chance de causar fraturas de costela, fraturas do externo, e outras lesões nesse paciente. Então é uma compressão profunda, mas que não é também extremamente profunda, tá bom? Após cada compressão, o tórax ele deve voltar totalmente à posição normal. Então eu comprimo, eu aperto e depois eu tiro a mão totalmente para retornar esse tórax à posição normal, tá? Então o tórax ele tem que afundar e voltar totalmente. Eu vou parar essa compressão apenas quando estritamente necessário. Porque imagina, o que está fazendo o sangue circular no paciente é as suas compressões. Se eu paro a compressão, eu vou fazer esse sangue parar de circular. Isso é extremamente prejudicial para o paciente. É como se eu voltasse esse paciente a um estado de parada cardíaca. Então eu só vou parar essas compressões se for extremamente necessário. Se não for necessário, se não for uma situação importante, eu não vou parar essa compressão. Então, infelizmente, eu vejo muitas pessoas, por exemplo, parando a compressão, porque se distraiu com alguma coisa, muitas vezes até para conversar, para tirar uma dúvida. Não para a compressão, pessoal. A compressão ela deve ser continuada. E ela só vai parar, por exemplo, quando for para ventilar o paciente, quando for para trocar o socorrista, quando for para desfibrilar o paciente. Fora isso, a gente não vai parar a compressão. Então eu tenho que fazer o posicionamento correto das mãos de acordo com a idade do paciente, como eu falei para vocês agora há pouco. Outra coisa importante é que a vítima deve estar em uma superfície reta e rígida. Então não adianta nada eu tentar comprimir o paciente na cama, né, porque a cama é uma superfície extremamente mole, né, extremamente fofa. Então é como se eu comprimo o tórax do paciente, mas o paciente todo vai para baixo junto com a compressão. Então eu não tenho uma compressão rígida, eu não tenho uma compressão adequada se não for em uma superfície rígida. Além disso também eu devo, idealmente retirar objetos que atrapalhem a RCP. Então, se o paciente está de camisa, eu tenho que tirar a camisa, sutiã, botões, adornos, porque a nossa prioridade aqui é salvar a vida do paciente. E muitas vezes, por exemplo, falando de mulheres, né, muitas vezes a mulher ela usa um sutiã que tem aquele ferrinho, né, aquele sutiã duro, e é justamente o local onde a gente posiciona nossas mãos. Esse ferrinho, por exemplo, pode atrapalhar, né, a gente em realizar, as compressões adequadas. Então é melhor, infelizmente, eu expor essa mulher, né, por um momento ali durante os primeiros socorros e salvar a vida dela, do que eu deixar aquele sutiã lá pensando numa questão de privacidade, de pudor, e no final das contas essa mulher vinha a óbito. Não só na questão de mulher, mas também homens que estão com uma blusa, né, uma blusa mais grossa, blusa de frio, blusa que tem botões, né, que tem adornos. Então tudo isso eu tenho que retirar o mais rápido possível. E mesmo que a blusa seja fina, é interessante que eu tire, porque pode escorregar, pode atrapalhar de algum modo ali a minha compressão cardíaca. Por exemplo, se eu vou utilizar um desfibrilador, eu não posso utilizar o desfibrilador em cima da blusa, eu tenho que utilizar na pele do paciente. Então eu tenho sempre que buscar retirar esses objetos. E por fim, né, lembrar que a relação entre compressão e ventilação, caso eu vá fazer ventilação, é que em adultos são 30 compressões e 2 ventilações, e em crianças eu faço 15 compressões, 2 ventilações. Então assim, qual que é o fluxograma da compressão? Então o paciente está sem pulso, ou seja, está em parada cardiorrespiratória, eu vou iniciar as compressões cardíacas, vou iniciar o C. Vou iniciar na realidade o CABD. Então eu vou iniciar aqui as compressões. Iniciar as compressões, vou fazer então 30 compressões, e 2 ventilações, 30 compressões, 2 ventilações, por 2 minutos. Depois de 2 minutos eu vou checar pulso. Se o paciente tem pulso, perfeito, o paciente voltou da parada cardíaca, eu vou iniciar então a avaliação do ABCDE. Se o paciente não tem pulso, eu volto a fazer as compressões cardíacas e assim vai até que chegue o suporte avançado de vida ou até que um profissional da saúde estabeleça o óbito daquele paciente. Tá, iniciei as compressões, estou fazendo as compressões, qual é o próximo passo? É eu avaliar, né, realizar a abertura de vias aéreas do paciente. Então, na letra A, ela tem como objetivo garantir que o ar consiga passar livremente até os pulmões. Então, eu vou abrir as vias aéreas do paciente, mantendo essas vias aéreas desobstruídas. E aí, por que que eu tenho que fazer isso? Porque quando o paciente ele fica inconsciente, a língua do paciente ela cai para trás, né? Então, eu tenho uma queda da base da língua, que é justamente essa região posterior da língua. Então, aqui eu tenho a ponta da língua, tá? A ponta da língua, e aqui eu tenho a região da base da língua. Quando o paciente fica inconsciente, essa língua ela cai para trás, porque a língua é um músculo, então ela deixa de ficar contraída e cai para trás. Quando ela cai para trás, ela então, obstrui aqui a passagem do ar, né, ela fecha a passagem do ar e o paciente não consegue respirar. Então, neste momento, eu tenho que fazer uma manobra de desobstrução dessa via aérea,
por exemplo, a manobra de chin lift ou a manobra de jaw thrust. Então, ao desobstruir essa veia aérea, eu consigo facilitar a respiração do paciente, a ventilação do paciente. O mito que o pessoal tem é o tal de desenrolar a língua do paciente enfiando o dedo na boca dele. Pessoal, isso não existe. A língua não enrola, né, tenta enrolar a língua de vocês aí, ela não consegue enrolar, né. Ela é um músculo grande, tal, ela não enrola, ela não dobra, isso não existe. O que existe de fato é que ela cai pra trás, né, tem essa queda da base da língua. Mas enfiar o dedo na boca do paciente não vai desobstruir a via aérea. O que vai desobstruir a via aérea é fazer a manobra de desobstrução, por exemplo, a chin lift, tá bom? Então não enfia o dedo na boca do paciente com o objetivo de desenrolar a língua dele, isso não existe. Então, como é que eu faço essa manobra de chin lift? Basicamente, eu vou elevar o queixo do paciente. Então, pego uma mão no queixo, uma mão aqui na testa e vou elevar o queixo do paciente. Quando eu elevo o queixo do paciente, né, e jogo a testa para baixo, eu vou então abrir a via aérea do paciente, permitindo que o ar passe livremente para os pulmões, tá? E vou manter o paciente nessa posição aqui, o tempo que for necessário. Comecei com pressão cardíaca, abri a via aérea. Qual é o próximo passo? É o B, né? O B é de respiração, de ventilação, né. Então eu tenho como objetivo aqui ventilar esse paciente. Então veja que uma vez que eu abri a via aérea do paciente, perfeito, agora o ar ele consegue entrar e sair. Porém esse ar ele não vai entrar e sair milagrosamente. Eu preciso que haja alguma força exercendo ali sobre esse ar para que ele consiga entrar e sair corretamente. Então por isso que eu tenho que fazer uma ventilação assistida a esse paciente, até porque esse paciente está em parada cardíaca, então ele não vai ventilar, né, ele não vai respirar, adequadamente, ele não vai ter uma respiração espontânea, eu tenho que respirar por esse paciente. Como é que eu vou então, respirar por esse paciente? Eu posso utilizar a respiração boca a boca e posso utilizar alguns dispositivos de ventilação. Então no caso da ventilação boca a boca, como é que eu faço ela? Eu vou abrir a boca do paciente, tá, eu logo após, né, elevar a mandíbula, eu abro a boca do paciente e eu vou tampar o nariz. Eu vou então, isolar, né, a boca do paciente com a minha boca, então eu vou cobrir toda a boca do paciente com a minha boca e vou soprar, né, lentamente dentro da boca do paciente com uma certa pressão. Essa pressão tem que ser suficiente para expandir o tórax do paciente. Então, quando eu estou soprando aqui por cerca de 2 segundos, eu estou observando se o tórax do paciente está expandindo ou não. Uma vez que o tórax do paciente expandiu, eu vou então parar de soprar, retirar a boca, retirar aqui a mão do nariz e vou, observar o tórax do paciente. Eu tenho que observar esse tórax, voltar ao seu formato original. Eu vou observar então que o ar vai sair da boca do paciente. Uma vez que ele saiu, quer dizer que então a ventilação ela foi também eficaz. Lembrando que a ventilação boca a boca, ela oferece somente 17% de oxigênio ao paciente, então é uma concentração relativamente baixa, e além disso ela oferece alto risco de contaminação ao socorrista, porque você está colocando a sua boca, né, que é uma porta de entrada para o seu organismo, na boca de uma pessoa que muitas vezes você não conhece. Por isso que a ventilação boca a boca, as diretrizes trazem ela como uma conduta nem sempre indicada, né, você tem que pensar se você vai estar disposto a ter contato com esses fluidos do paciente. Se é uma pessoa que você conhece, por exemplo, sua esposa, seus filhos, né, alguma pessoa, assim, que você conhece, seu pai, sua mãe e tal, tudo bem, é mais tranquilo, mas se é uma pessoa totalmente desconhecida, você pode, né, assim, não realizar a respiração boca a boca, se você não se sentir seguro, porque realmente tem um alto risco de contaminação ao socorrista, tá? Mas, uma vez que você realiza, saiba que apesar dela ter, uma oferta de oxigênio baixa, é eficaz, né, você consegue ali realmente fornecer um certo suporte de vida ao paciente através da respiração boca a boca, então é melhor do que nada. Já quando eu falo de uso de dispositivos de ventilação, aqui realmente a ventilação ela fica muito melhor. Então eu posso utilizar a Pocket Mask. A Pocket Mask basicamente é uma máscara de ventilação boca a boca. Então, o objetivo aqui é que ao invés de eu encostar a minha boca diretamente na boca do paciente, eu encosto na máscara. E essa máscara, pessoal, ela tem uma válvula. Essa válvula não permite que fluidos e secreção do paciente retornem para dentro da sua boca. Então, ela é uma máscara que apresenta boa eficácia de ventilação, né, então ela tem ali os seus 17% de oxigênio, mas ao mesmo tempo também ela tem uma boa segurança, né, ela apresenta uma boa biossegurança para você, em comparação com o boca a boca normal. E eu posso utilizar também, né, o ambu ou a intubação orotraqueal e outros tipos de dispositivos. No caso de suporte básico de vida, a gente vai utilizar muito comumente o ambu, né. O ambu, que é esse equipamento aqui em cima, que é chamado, né, de bolsa válvula máscara. Ele é um equipamento que, em comparação com a Pocket Mask e com a respiração boca a boca, ele é muito mais eficaz, ele consegue oferecer uma quantidade de oxigênio maior para o paciente e você não se expõe a nada, a riscos, né. E como é que eu vou então fixar essas máscaras no paciente? Tanto a Pocket Mask como também o Ambu. Eu uso a técnica do C e do E. Então com o meu dedo indicador e o meu dedão eu faço o C, né, esse C eu utilizo ele para comprimir a máscara contra o rosto do paciente.
Então a gente observa justamente isso aqui na imagem, né, então o C, né, comprimindo a máscara, eh, contra o rosto do paciente, né, realizando ali realmente um isolamento para que o ar não saia pela lateral, tá. Isso é muito importante que o ar não saia pela lateral, que ele vá todo para o pulmão do paciente. E com os outros dedos, né, com o médio, anelar e midinho, eu vou utilizar, né, para formar o E, e esse E eu utilizo justamente para elevar a mandíbula do paciente, para elevar o queixo do paciente e realizar a abertura de vias aéreas. Então é justamente aqui o E, né, abrindo a via aérea do paciente, enquanto o C segura a máscara contra o paciente e a outra mão ventila o paciente. Então lembrando, na parada cardiorrespiratória, a frequência de ventilação é: nos adultos eu faço 30 compressões e 2 ventilações, então, comprimo o tórax do paciente 30 vezes, dou 2 ventilações para o paciente, depois volto a comprimir. Nas crianças é a metade disso, então nas crianças é 15 compressões, 2 ventilações. Se eu tenho uma parada respiratória isolada, ou seja, se o paciente ele não respira, mas ele tem pulso, a frequência então vai ser em adultos uma ventilação a cada 6 segundos e em crianças lactentes uma ventilação a cada 3 segundos, então também é a metade do adulto, tá bom? Perfeito, Marcos. Fiz o C, né, iniciei as compressões de qualidade, adequadas, na frequência certa, na técnica correta. Abri a veia do paciente, fiz a manobra de chin lift. Também eu já iniciei a ventilação para o paciente. Estou lá fazendo as minhas compressões e ventilações. O que que falta agora, Marcos, para eu conseguir realmente entregar um atendimento padrão ouro para o paciente? Eu vou realizar a desfibrilação desse paciente. O coração, ele bate à medida que os estímulos elétricos, né, vão ali, estimular os músculos e fazem que esses músculos se contraiam e fazem então o coração bater. Esse coração que está em parada cardíaca, ele está com os estímulos elétricos ou ausentes, né, então, por exemplo, na sistolia, ou eles estão presentes, mas eles estão, ineficazes, que a gente pode chamar isso de AESP, por exemplo, ou eles são ritmos, são arritmias. Por exemplo, a fibrilação ventricular ou ataque cardíaco ventricular. Essas arritmias, por sua vez, é o que a gente chama de ritmo cardíaco chocável, né, que é o FV, que é a fibrilação ventricular, e o TV, né, que é a taquicardia ventricular. São ritmos cardíacos chocáveis. O que isso quer dizer? Significa que esses ritmos, eu consigo empregar um choque no paciente, e esse choque ele vai então desfibrilar as células. Ela vai fazer o quê? Ela vai, meio que resetar, né, reconfigurar as células cardíacas, para que essas células voltem a ter um ritmo, cardíaco regular, voltem a ter uma atividade elétrica regular e adequada. Então, é justamente essa a importância da desfibrilação. A gente vai ver que muitos pacientes, eles de fato vão parar, né, eles vão, ter uma parada cardíaca justamente aqui nesses ritmos chocáveis. E o tratamento deles é justamente a desfibrilação. Com isso, a gente vê que a desfibrilação é uma etapa extremamente importante e que vai salvar, né, muito provavelmente vai salvar a vida do seu paciente. Então, apesar dela ser a última etapa, né, de seu D, ela é uma etapa em que ela deve ser empregada o quanto antes. Então, assim que eu tiver um desfibrilador, eu tenho que empregar a desfibrilação no paciente. E aí, com isso, né, vocês devem estar pensando: "Poxa, Marcos, eu estou no primeiro período da faculdade, eu não sei utilizar um desfibrilador". Ou então: "Nossa, eu sou professor de matemática, não sei utilizar um desfibrilador, né. Eu não entendi nada do que você disse aí sobre ritmos chocáveis, não chocáveis, eu não sei ler um eletrocardiograma, como é que eu vou agir, né, isso aqui não é suporte básico? Isso aqui está muito avançado para mim". Calma. Graças a Deus, né, e aos cientistas, aos engenheiros, nós temos um equipamento que é chamado de DEA, que é desfibrilador externo automático. Esse DEA é um equipamento que está disponível em vários locais, como shoppings, estádios, grandes eventos, postos de saúde, unidades de saúde, né, geralmente consultórios médicos maiores também têm, e etcétera. Então, assim, geralmente todo lugar que tem uma grande movimentação de pessoas e etcétera, eles possuem um DEA, porque é um equipamento que é um desfibrilador externo automático, então ele tem a capacidade de desfibrilar o paciente, e a grande vantagem do DEA é que ele é automático. Então você não precisa saber, a teoria, não precisa saber ali exatamente o que é um ritmo chocável, você não precisa saber o que é um ritmo não chocável, você não precisa saber ler um eletrocardiograma e tal. A única coisa que você precisa saber é que eu tenho que utilizar o DEA, eu tenho que desfibrilar esse paciente. Então, o que que eu tenho que fazer? Uma vez que eu estou no local em que o paciente esteja em parada cardiorrespiratória, eu tenho que buscar solicitar um DEA, eu tenho que procurar um DEA, né. Então pedir alguém que esteja ali comigo, para que procure um DEA no local, verificar se aquele local tem um desfibrilador externo automático. Se eu tenho um desfibrilador externo automático disponível, eu tenho que usar ele, eu tenho que instalar ele no meu paciente, por quê? O próprio DEA, por ele ser automático, ele vai ler o ritmo cardíaco do paciente e ele vai te falar se é um ritmo chocável ou não chocável. Se é um ritmo não chocável, ele não vai chocar. Se é um ritmo chocável, o próprio DEA, ele vai falar que ele vai chocar aquele paciente. Então você não precisa ficar ali, né, pensando nisso, o próprio DEA vai te guiar na PCR. Então por isso que é um equipamento tão importante, que a gente pode utilizar e deve utilizar na parada cardiorrespiratória. E é um equipamento que vai salvar a vida do paciente se empregado precocemente, tá. E aí então, como eu falei pra você,
é um equipamento fácil de utilizar, ele foi criado para a população leiga utilizar. Então mesmo que você não tenha conhecimento nenhum, né, zero conhecimento sobre fisiologia cardíaca, sobre ritmos cardíacos, etcétera, você vai ser capaz de utilizar o DEA sem dificuldades. Inclusive quando você liga o DEA, ele próprio tem as instruções verbais, né, então ele fala: "Aperte tal botão, coloca as pás", ele próprio vai te guiar, tá. E ele também próprio geralmente já vem aqui com uma cartilha, né, um passo a passo autoexplicativo de como utilizar ele. E veja que é um equipamento muito fácil, né, muito objetivo. Então eu tenho aqui o botão de ligar, tem o botão de dar o choque, que ele só vai ativar quando de fato der indicar o choque, né, quando ele mostrar que é um ritmo chocável. E é isso, né. E as pás também aqui elas têm justamente aqui o desenho onde você vai colar as pás. Então geralmente você vai colar uma pá, no tórax esquerdo, no tórax direito do paciente, tá, no ápice do tórax direito do paciente, e a outra pá na lateral do tórax esquerdo do paciente. Geralmente é assim que você vai colar, tá. Então na prática, eh, assim que o DEA estiver disponível, ele deve ser ligado. Então se eu já tenho ideia, antes mesmo de começar a parada de começar a ressuscitação cardiopulmonar, eu devo ligar esse DEA. As pás e adesivos, elas são colocadas no tórax do paciente. Esse tórax ele tem que estar seco, então não pode estar molhado, não pode ter água, ele tem que estar exposto, então por isso que é importante a gente tirar a camisa do paciente, tá. A pá ela tem que ser colada diretamente na pele do paciente. O DEA, né, ele vai analisar o ritmo cardíaco automaticamente e vai coordenar a RCP. Então o próprio DEA vai falar: "Continue as compressões, cheque pulso, choque o paciente", ele próprio vai te coordenar na RCP. Ele vai indicar o choque toda vez que for, né, chocável. Uma vez que ele identifica o choque, ele vai então falar para todos se afastarem e você vai apertar o botão do choque para aplicar o choque. Após o choque, isso aqui é muito importante, tá? Então, após o choque do DEA, você deve retomar imediatamente as compressões, sem checar o pulso inicialmente. Então, uma vez que o DEA teve o choque, eu vou retornar as compressões. Faço 2 minutos de compressão. Depois de 2 minutos de compressão, eu vou checar pulso, tá? Então, sempre que eu chocar o paciente, eu tenho que fazer 2 minutos de compressão no mínimo, tá bom? E lembrar que se o DEA falar ritmo não chocável, eh, eu vou continuar as compressões, mas antes de continuar as compressões, eu vou checar pulso. Então toda vez que o DEA fala ritmo não chocável, a princípio eu vou continuar as compressões, mas antes eu checo o pulso. Por quê? Porque o ritmo cardíaco normal, né, fisiológico, sinusal, ele não é chocável, então o DEA vai falar que não é chocável. Então você tem que checar pulso, tá bom? Por quê? Porque se não tiver pulso, você vai continuar as compressões, que pode ser uma sistolia, né, que é aquela ausência de atividade elétrica, ou a ESP, que é quando o coração ele tem atividade elétrica, mas ele não bate. Então eu tenho que continuar as compressões, tá bom? Então esse aqui é o posicionamento das pás, do DEA. Eu coloco uma pá aqui no ápice do tórax direito do paciente, a outra pá aqui na lateral do tórax esquerdo do paciente, né, na base desse tórax esquerdo. Então, como eu falei pra vocês, né, o DEA geralmente ele tá disponível em locais de grande circulação de pessoas, então aeroportos, rodoviárias, estação de transporte, metrô, né, geralmente tem DEA, shopping centers, supermercados, estádios e centros esportivos, grandes empresas e indústrias, prédios públicos e repartições governamentais, ambulâncias, unidades de saúde e clínicas, geralmente todos esses estabelecimentos eles têm um DEA disponível para utilizar, tá bom? E quanto antes eu tiver, né, esse DEA em mãos, mais são as chances de sobrevivência do paciente. Então, pessoal, vamos revisar tudo que a gente viu aqui agora para de fato deixar esse protocolo, fixo na nossa mente. Então, a parada cardíaca, né, ela necessita de intervenção imediata e deve ser uma intervenção ordenada. Então, por isso que é importante que eu tenha um protocolo em mente, porque eu não tenho que ficar pensando: "Ah, o que que eu vou fazer agora? O que que eu vou fazer agora e tal?". Eu tenho que saber exatamente o que eu vou fazer, né. Então, primeira coisa, cheguei no paciente, eu faço os 4 passos iniciais. Se o paciente está sem pulso, não respira e está inconsciente, ou se você é leigo, né, não sabe palpar pulso, mas o paciente não respira e está inconsciente, eu vou considerar que esse paciente está em parada cardiorrespiratória. O paciente está sem pulso e é não chocável, né, eu vou iniciar o CABD. Então, paciente sem pulso, eu inicio o CABD. Então eu começo com pressões cardíacas de qualidade, abertura de via aérea e ventilação. E também vou buscar um desfibrilador, tá, que é o DEA. Beleza, comecei o CABD. Eu vou então, as compressões, lembrar, no adulto, elas seguem um padrão de 30/2, então a cada 30 compressões eu faço 2 ventilações. Na criança, 15/2, né. Lembrando também sempre da técnica correta das compressões, da frequência correta e etcétera. Vou fazer um ciclo de 2 minutos. Depois de 2 minutos de compressão e ventilação, eu checo o pulso. Vou checar pulso e também eu vou verificar, né, o que que o DEA vai falar, se eu tiver o DEA instalado. Uma vez que eu chequei pulso, eu vou verificar. Se o paciente não tem pulso, né, e não é chocável, eu vou continuar com pressões. Se o paciente não tem pulso e é chocável, eu vou iniciar, né, o choque no DEA.
Uma vez que chocou o paciente, eu vou retornar as compressões e ventilações por 2 minutos e vou então checar pulso de novo, tá. Se o pulso voltou, né, paciente com pulso, eu inicio o ABCDE, que a gente viu na aula anterior, né, então vou realizar a avaliação geral do paciente. Se o paciente não tem pulso novamente, mas é um ritmo chocável, volta a chocar com DEA, volta a comprimir, 2 minutos, chega pulso de novo, e aí vai. Então eu vou ficando nesse ciclo, né, até que o paciente retorne ou até que um profissional da saúde chegue e declare o óbito do paciente, tá bom? Então é isso, basicamente tem que comprimir, checar pulso, comprimir, checar pulso, comprimir, checar pulso, até o paciente estabilizar e sempre também seguindo aí as orientações do DEA, tá? Então, esse slide aqui é um slide extremamente importante. Se vocês entenderem esse slide, se vocês compreenderem, fixarem esse slide, basicamente vocês entenderam o que que vocês precisam o que que vocês precisam fazer, né, num contexto de parada cardiorrespiratória, tá? Então tira um print aí, salva esse slide porque ele é muito importante. E aí pode vir a pergunta: quando é que eu vou parar a ressuscitação cardiopulmonar? Então, a ressuscitação cardiopulmonar, ela deve ser mantida continuamente até que ocorra uma das seguintes situações claras. Então, eu vou parar a RCP quando o paciente retorna à circulação espontânea. Então, se o paciente voltou a ter pulso, voltou a ter sinais de vida, voltou a respirar, eu vou parar de comprimir o coração, tá? Quando a equipe, né, avançada chega, eu vou permitir que esses profissionais assumam o atendimento, então eu vou parar, mas eles vão continuar. Se eu estiver sozinho ou se eu estiver ali em dupla e chegar ao ponto de ter uma exaustão do socorrista, infelizmente eu não vou conseguir continuar essas compressões. Então, infelizmente, eu vou ter que parar, né. Vale ressaltar que a compressão cardíaca é um ato físico muito grande, né, então, assim, é realmente cansativo. A mão dói, suas costas doem, você tem que fazer muita força para comprimir o tórax do paciente. Então, assim, infelizmente, se você estiver sozinho, se você estiver em dupla, e esse paciente demorar a voltar, vai chegar uma hora que vocês vão estar exaustos, não vão conseguir continuar mais. E nessa situação, você está autorizado a parar, porque infelizmente não tem condições mais de você continuar lutando ali por aquele paciente. E, por acaso, estiver num ambiente inseguro. Então, por exemplo, você está fazendo ali a compressão cardíaca, mas começou a pegar fogo no local, começou a ter desabamento, ou chegou ali um risco de violência, um animal no local, infelizmente você tem que prezar pela sua segurança e tentar sair daquele local ali o quanto antes, tá? Mas, excetuando-se essas exceções, você não vai parar a ressuscitação cardiopulmonar até que um profissional da saúde, né, experiente, fale de fato que tem que parar, tá? Então o ideal é que você continue até que chegue um médico no local, até que esse médico defina se o paciente ele foi a óbito ou não, tá bom? Então pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, uma aula extremamente importante. É um conteúdo que se vocês não praticarem, se vocês não pegarem, né, um boneco, um travesseiro, uma pessoa e aplicarem esse protocolo, mesmo que mentalmente, vocês não vão conseguir, fixar esse protocolo, vocês não vão conseguir ter clareza nesse passo a passo, tá? Mas basicamente você tem que lembrar do CABD, né, dos 4 passos ali iniciais e posteriormente do CABD. Pratiquem agora, mas só um parênteses, pelo amor de Deus, não comprimam, uma pessoa que tá viva, mas não deixe de treinar, tá? Não deixe de pegar um travesseiro pra treinar as compressões, não deixe de pegar um boneco, alguma coisa assim, pra você treinar o que aprendeu e fixar, os conhecimentos que foram vistos nessa aula de hoje e nas aulas anteriores, tá? Pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de divulgar esse conteúdo para o máximo de pessoas possíveis. Vejam as próximas aulas, é muito importante que vocês continuem firme e forte aqui no curso, porque é um conhecimento que vale a pena vocês terem aí, na cabeça de vocês, né, como uma habilidade mesmo, né, de uma capacidade de promover assistência à saúde básica às pessoas. Até porque, como eu falei para vocês, infelizmente ninguém sabe o dia de amanhã. Pode ser que, infelizmente, né, um familiar seu, né, uma pessoa amada de você, precise de cuidados e se você não conseguir promover esses cuidados adequados, o peso que vai ficar na sua cabeça, na sua consciência, assim, não quero nem pensar nisso, sabe. Então, não deixem de estudar esse conteúdo extremamente importante. Um abraço a todos, Deus abençoe e até a próxima.